Estava eu procurando uma dessas Copas Libertadores para falar e escolhi a de 2013. Meu nome é Bruno e bora falar um pouco sobre o futebol. Eu acho que esse vídeo pode ficar um pouco longo, então eu vou fazer em duas partes, ou mais. Primeiro a gente faz a primeira, depois faz a segunda e depois vê se vai precisar de mais partes. Vou começar falando pelas equipes da Argentina e depois vai pelas equipes da Bolívia, do Brasil, do Chile e vai até chegar na Venezuela. Primeiramente falando pelo Arsenal. Não é esse Arsenal não. Isso é uma piada bem gostosa. Vou rir de ti. É o Arsenal de Sarandi. O Arsenal de Sarandi iniciou sua trajetória na Copa Libertadores de 2018 na segunda fase, mas caiu na segunda fase. Empatou com o São Paulo no número de pontos, mas pelo saldo de gols foi eliminado. O Vélez Sarsfield começou a sua trajetória na segunda fase e foi o primeiro no grupo dele, que tinha Emelec do Equador, Peñarol e o Deportes Iquique do Chile. Ficou com 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 13 pontos no total, e nas oitavas de final encontrou o Newell's Old Boys. Venceu o primeiro jogo, perdeu o segundo, e o Newell's Old Boys passou pelo gols fora de casa. Falando em Newell's Old Boys, ele é o próximo que eu irei falar aqui agora. Newell's Old Boys, ele iniciou sua trajetória também na segunda fase e, diferentemente do Vélez Sarsfield, ele foi o segundo lugar no grupo, seguindo a tradição da seleção argentina. Ficou empatado com a Universidade de Chile, ainda num grupo que tinha Olímpia e Deportivo Lara, mas ele passou pelo saldo de gols. Teve o mesmo número de vitórias, 3 vitórias, 0 empates, 3 derrotas, mas pelo saldo de gols ele fez um gol a mais e a Universidade de Chile levou 2 gols a menos. E nas oitavas, eu já disse, ele enfrentou o Vélez Sarsfield. Nas quartas, ele passou pelo Boca Juniors com 2 empates em 0-0 e nos pênaltis venceu por 10-9. Nas semifinais, venceu o primeiro jogo contra o Atlético Mineiro, perdeu o segundo e nos pênaltis 3-2 para o Atlético e finalizou sua trajetória na Copa Libertadores. O Boca Juniors iniciou sua trajetória no grupo 1 contra o Nacional do Uruguai, o Toluca do México e o Barcelona de Guayaquil do Equador. Ficou em segundo no grupo com 3 vitórias e 3 derrotas. Algo que é impressionante de ver, porque o Boca Juniors com 3 derrotas em Libertadores, logo um dos maiores campeões, né? Fica meio estranho. Nas oitavas de final, passou pelo Corinthians, venceu o primeiro jogo, empatou o segundo e parou nas quartas para o Newell's Old Boys. O Tigre da Argentina foi o único clube argentino que iniciou na primeira fase. Passou por um clube da Venezuela, o Deportivo Anzoátegui. Deve ser assim que fala, Deportivo Anzoátegui, com 2 vitórias, no agregado foi 5-1. E na fase de grupos, foi o segundo no grupo, que tinha Palmeiras, Libertad e Sporting Cristal. Digo eu que foi um dos grupos mais acirrados, porque Palmeiras e Tigre tiveram 9 pontos, e Libertad e Sporting Cristal tiveram 8 pontos. Nas oitavas de final, o Tigre foi eliminado pelo Olímpia, vencendo o primeiro jogo por 2-1 e perdendo por 2-0 o segundo. E agora falarei sobre os clubes da Bolívia. O The Strongest foi o campeão do primeiro e do segundo turno do campeonato boliviano, mas não fez jus a esta classificação, porque foi o último no grupo 3. O San José iniciou na segunda fase e jogou no grupo 5, que tinha Corinthians, Tijuana e Milionários, mas foi eliminado também. E o Bolívar foi eliminado logo na primeira fase, quando enfrentou o São Paulo e perdeu o primeiro jogo por 5-0 e venceu o segundo por 4-3, mas no agregado foi 8-4 para o São Paulo. Foi isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê like no vídeo, se inscrevam no canal e em breve eu farei a parte 2 deste vídeo. Tchau!